Samantha Lazarotto Franzoi e Ana Cláudia da Silva, que são psicólogas da Secretaria Municipal de Educação de Nova Trento, participam conosco, vão falar de assuntos importantes, por exemplo, como o assunto que é o Maio Laranja, né? Que estará acontecendo aí então aqui na cidade de Nova Trento. Consequentemente, importante falar sobre esse tema. Bom dia, Samantha. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Super FM que estão nos acompanhando. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no dia de hoje. É um prazer estar aqui, né? Olha, uma campanha importante que é o Maio Laranja. E por que ela é importante? Como surgiu essa campanha aqui no Brasil, Samantha? Então, Juliano, o Maio Laranja ele já vem sendo comemorado há alguns anos. É um mês dedicado ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a lei foi sancionada em função de um crime que aconteceu há muitos anos, que é da menina Araceli, que ela foi brutalmente assassinada e aconteceu diversas formas de violação de direito. O corpo dela foi carbonizado. E os agressores dela eram pessoas envolvidas com lideranças políticas na época. E eles nunca foram condenados, por mais que tenha sido, né, julgado e determinados como culpados, eles não foram condenados. Então esse crime foi um crime muito forte, que chocou o país na época, mas só anos depois ele virou o símbolo dessa campanha, né? Onde fala sobre a prevenção, a importância da gente proteger e olhar cada vez mais para a infância e adolescência. Ela estava voltando da escola sozinha e não chegou em casa. Então, o que aconteceu com ela acontece com diversas crianças todos os dias no Brasil. E falar sobre esse tema é importantíssimo para que essas situações deixem de acontecer. Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm conhecimento do que realmente acontece. E as crianças e adolescentes também vão conseguir diferenciar o que é um carinho, né, de afeto, de amor, e o que é um carinho que não é legal. Então, esse assunto é importante falar nas mídias, nas redes e nas escolas. A gente muitas vezes tapa a sexualidade como algo proibido, né? Mas ela precisa sim ser falada, ser explorada. A criança precisa conhecer o seu corpo, saber os seus limites, né? E até onde que ela pode ou não permitir que alguém acesse do corpo dela. Uma campanha importante, e a gente vai falar agora com a Ana Cláudia sobre qual a diferença, portanto, entre o abuso sexual e a exploração sexual. Então, Juliano, o abuso, ele é quando acontece, né, a violação sexual com criança. E a exploração, ela é quando tem um vínculo financeiro, né? Quando essa criança ela é usada de forma que eles exploram a criança, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da Ilha de Marajós, né? Que foi um tema assim que chocou a sociedade, né? Ainda choca muito porque até os nossos governantes sabem o que acontece lá e nada é feito, né? E lá tem muito disso, de fazer trocas, né? De abusar das crianças em troca de comida, dinheiro. Então, essa é a exploração sexual. E o abuso é quando ele acontece sem vínculo financeiro, né? Mas que também é uma situação, assim, muito horrível. E até eu dei o exemplo da Ilha de Marajós, porque foi um tema, assim, que vazou na mídia, né? E as pessoas ficam chocadas, mas o que as pessoas não entendem é que isso acontece aqui na nossa região também, né? As pessoas ainda têm essa visão de que isso só acontece lá no norte, isso só acontece fora do Brasil, e não, isso acontece muito aqui, né? Tanto em Nova Trento, São João Batista, né? As pessoas têm essa visão de que é a cidade perfeita, né? Que são coisas que não acontecem, mas acontecem muito. E a gente trabalhando na linha de frente diante desse tema, né? Diante do abuso, exploração sexual, a gente tem um olhar amplo diante dessa situação, né? E a gente eu até digo que quando eu comecei a trabalhar, né, com criança, adolescente, né, fazer parte da rede, assim, eu entrei também sem ter o pensamento de que acontecia, né? E depois que a gente tá ali, a gente vê acontecer muito, assim, sabe? E pelas informações que a gente tem aí com
os conselhos tutelares dos municípios, né? Os maiores casos, não é diferente na nossa região, principalmente envolvendo crianças, são com pessoas próximas, até mesmo parentes, né? Com certeza, Juliano. Principalmente parentes, né? Por isso a importância de conversar com as crianças e adolescentes sobre o seu corpo, né? A Samantha entrou ali no tema sobre falar de sexualidade. É um tema que, quando a gente, enquanto psicóloga, a gente fala, né? Precisamos trabalhar a sexualidade dentro das escolas. Muitas vezes as pessoas têm um pensamento de que, meu Deus, as psicólogas querem ir para dentro das escolas falar sobre sexo, ensinar os filhos a falar, a fazer sexo. E não, gente, sexualidade é um tema amplo. Sexualidade é falar sobre onde pode, onde não pode tocar, explicar, né? Porque as pessoas também têm esse pensamento de que os filhos não devem saber o que é, né? Até a questão do sexo mesmo, né? De não querer explicar para a criança ou para o adolescente o que é, né? O sexo, sexualidade, questão de prevenção. E eles não entendem que muitas vezes eles não falando, isso gera uma curiosidade na criança e no adolescente, e eles vão procurar. Hoje em dia eles têm acesso fácil à internet. Então, assim, é melhor que um pai e uma mãe dentro de casa converse com o seu filho, explique, porque quando ele tiver dúvida, ele vai procurar as pessoas de confiança dele, né? E se algo acontecer, ele vai ter confiança nesse adulto de referência, né? Então, não falar gera curiosidade. Então, assim, vai acabar procurando, vai acabar, às vezes, vendo de uma forma errada, né? Então, assim, é importante falar sobre o tema, é importante explicar, é importante falar sobre sexualidade, sim, dentro das escolas. É até um projeto que a gente pensa futuramente, né, Juliano, em abordar isso e até talvez trazer isso para os pais também, para que eles entendam o que é a sexualidade também, né? Que não é ensinar a fazer sexo, é ensinar onde tocar, o que é um carinho certo, o que é um carinho errado, eu vejo muito a questão de pais, isso que eu vou falar agora é até uma polêmica, né? De pais que beijam na boca das crianças, né? Eu sei que, claro, tanto o pai quanto mãe, às vezes eles não fazem na intenção de maldade, né? É uma forma de carinho vista por eles, né? Mas que é algo que abre para a criança num pensamento, poxa, se meu pai e minha mãe beijam, por que eu não posso aceitar de outras pessoas também? Então, assim, é um tema polêmico, né? Mas que é necessário também falar sobre isso. Samantha, Nova Trento tem escuta especializada? Sim, temos o processo de escuta especializada todo implantado. Ele foi implantado no ano passado. Na verdade, ele vem sendo discutido há muito tempo já no município, né? É um processo, né? Isso, as primeiras discussões começaram lá em 2020, mas foram intensificadas em 2021, 2022. E 2023 a gente conseguiu lançar o protocolo da escuta especializada no município, criando os fluxos, né, para a rede seguir. Então, hoje ele tem acontecido. A maioria das situações que envolvem a escuta acontecem dentro das unidades escolares, porque é onde a criança tem adultos de referência que ela confia além da família. Porque ali são os professores que estão todos os dias com elas, orientadores, coordenadores, que eles acabam criando um vínculo e tendo confiança de falar sobre as suas dores, né? Então, muitas situações acontecem essa revelação espontânea dentro das unidades escolares. Hoje as nossas unidades escolares estão preparadas para receber essas denúncias, mas esse é um tema muito recorrente que gera muitas dúvidas ainda, principalmente quando chega essa denúncia, né? O que eu faço agora? Então é algo que a gente já vem trabalhando desde o início do ano nas escolas, e a gente vai intensificar ele no decorrer do ano para que amplie também a quantidade de professores aptos a realizar a escuta especializada, para cada unidade escolar esteja mais preparada, né? Porque às vezes tem um técnico que é responsável para fazer a escuta naquela unidade, mas naquele dia esse técnico não está na escola. Sim. Então a gente precisa de professores efetivos aptos a fazer a escuta, né? Professores que tem que ter nível superior e tem que ter também a questão da afinidade e tudo mais para conseguir fazer a escuta. E aí, se falando de qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente, a escuta especializada é uma ferramenta indispensável. Pois é, na questão de prevenção, né? Como que pode ser feita em casa, que seria, digamos assim, o berço da família, e na comunidade, que seria então uma relação social ali que a criança acaba convivendo? Isso, a prevenção ela tem que ser feita, a melhor forma é conversar sobre. Então, em casa,
quando começar a falar sobre sexualidade com os filhos? Desde sempre. Desde sempre, na hora que tá trocando a fralda do bebê, sabe, desde pequenininho, porque daí tu vai naturalizando também essa conversa. E a criança tem dúvida, né? E essas dúvidas chegam bem nos momentos bem inapropriados, quando tu não tá preparado para responder. A gente nunca tá preparado para responder, né? Mas elas sempre nos pegam de surpresa. Então, se tu vai falando sobre isso com a criança, tu também vai fazendo com que ela diminua a curiosidade dela. E é sempre importante, quando surgem essas perguntas, como eu fui parar na sua barriga, ou de onde vêm os bebês, é interessante devolver a pergunta para a criança, porque daí ela vai te dizer o que ela entende sobre aquilo. E a partir do que ela entende, tu vai fazer a reflexão. Porque assim você consegue ter um parâmetro mais ou menos do que responder para a criança, porque muitas vezes a gente pode dar uma resposta, inventar que veio da cegonha, por exemplo, que não vai ser suficiente para ela, e ela vai para a internet, né? Então, hoje em dia, pega um Google, um YouTube da vida que as crianças têm acesso, elas fazem a pergunta pela voz, não precisa escrever. Então, tá muito fácil, e tá muito fácil de descobrir da forma errada, e da forma vulgar, e da forma prejudicial, e não da forma correta da sexualidade enquanto constituição humana. Porque a sexualidade, ela tá em tudo, né? Ela tá no jeito de falar, de caminhar, de se comportar, de se vestir. E ela tem que ser naturalizada como algo do ser humano para a vida, né? E algo que tem que ser protegido, que tem que ser cuidado, sempre nessa questão da prevenção. A conversa dos pais com os filhos sobre isso é indispensável em todas as fases da vida. E assim também protege a criança contra algum abuso que possa mesmo acontecer dentro de casa, por um tio, por um avô, enfim, né? E conversando sobre isso, a criança também vai ter segurança de chegar em ti e contar se algo aconteceu. Porque se é um tabu falar sobre isso na família, eles não vão se sentir à vontade para contar. Pois é, tem uma outra situação que é o seguinte, né? Falava sobre a questão ali de abusos, enfim. Como garantir que a criança ou adolescente vítima seja acolhido sem sofrer mais violência? Como fazer isso? Esse é mais ou menos o processo da escuta, né? O objetivo principal da lei da escuta é não revitimizar a criança. Ou seja, que ela não tenha que contar várias vezes a violação do direito que ela sofreu. Né? Então, ela vai ser ouvida na revelação espontânea, quando que ela fala. Se na revelação espontânea ela trouxer todos os dados necessários para a rede que eu digo é assistência social, saúde, educação, conselho tutelar e segurança pública. Se ela trouxer nessa revelação espontânea todos os dados necessários para a rede se organizar e proteger essa criança, ela não precisa passar pela escuta. Mas se ela só falar o básico e a gente precisar de mais dados, aí ela vai passar por uma escuta. E depois de feito o boletim de ocorrência, ela passa pelo depoimento especial, que é feito por autoridade policial ou forense. Então, a escuta especializada, é importante dizer que ela não tem o objetivo de gerar provas contra ninguém. Muito pelo contrário, ela tem o objetivo de proteger a criança e de organizar quais atendimentos da rede que ela vai receber. O depoimento especial, sim, ele tem caráter de investigação. Por isso que ele é realizado pelo fórum ou pela polícia. Aí, no depoimento especial, é uma técnica totalmente diferente da técnica da escuta especializada. E ali vão ser, então, utilizados outras formas para tentar descobrir como esse crime aconteceu. Ana, agora é importante também falar sobre a questão, assim, no que se refere sobre como contribuir para um ambiente mais seguro para as crianças. Eu acho que entra muito nessa questão do acolher a criança, né? Hoje em dia a gente tem a escuta ali em Nova Trento, né? Com apoio de toda a rede, assistência, CRAS, até a gente enquanto psicóloga da educação, né? Principalmente do não duvidar, né? Às vezes quando uma criança ela chega, né? Trazendo essa informação de que ela foi abusada, de a gente não procurar investigar, né? Porque esse não é o nosso papel. Nosso papel ele é um papel protetivo. Nosso papel é proteger essa criança, não é investigar. Às vezes a gente ouve muitas falas de que, não, mas eu, né? Porque muitas vezes acontece com o familiar, né?
Por a gente morar em cidade pequena, a gente se ouve muito aquela velha frase: mas eu conheço a família tal e isso não aconteceria com eles. E na realidade, a maioria dos abusadores é aquele tio bonzinho, né? Ou aquele que tá ali sempre brincando, né? E muitas vezes ele usa disso para abusar de uma criança. Então, assim, ter um olhar, eu digo que a gente, até enquanto mãe, né, a gente tem que ter um olhar maior diante dos nossos filhos, porque e criar essa confiança, né, de que estamos aqui. Se precisar contar, pode contar, a gente nunca vai duvidar de você, de ter essas conversas com essa criança, com esse adolescente, né, no que precisar. A questão do segredo, a questão do segredo, que, gente, isso assim, é algo muito forte, porque às vezes até na escola, né, eles vão fazer aquela apresentaçãozinha na escola: mãe, eu tenho um segredo, né? É algo que tem que ser trabalhado com os filhos em casa. Entre a gente não existe segredo, né? Principalmente se alguém fizer mal para você. Eu sempre vou acreditar no que você me falar. Não tem segredo entre mim e entre você. De dizer que se alguém fizer alguma coisa de ruim para você, venha me contar. Eu sempre vou acreditar em você e sempre reforçar essas falas de confiança, né? Porque assim, a criança ou adolescente, ele vai pegando confiança. Então, ele vai saber que o dia que acontecer, né? A gente nunca espera que aconteça, mas, né? Está preparado, né? Tem que estar preparado, porque... É uma construção. É uma construção, assim, e é criando esse vínculo, né? Muitas vezes essas denúncias, elas chegam na escola porque às vezes as crianças têm mais vínculo com os professores do que com a mãe em casa, até porque a gente vê hoje em dia também que às vezes a criança vai e conta, a mãe não acredita, né? É conivente. É conivente ou é conivente com a situação, né? Já acompanhei até alguns casos da região de que a mãe foi punida também, né? O abusador ganhou uma pena ali de... Eu não lembro ao certo exatamente, mas se eu não me engano ele ganhou uma pena de 14 anos e a mãe de 18 anos de prisão, porque ela era conivente com a situação. Então, assim, a pessoa que era para ser protetiva, sim, acabou sendo conivente, né? Uhum. E aí as pessoas falam: mas errado, né? Ele ganhar uma pena menor do que ela. Eu acho que, né, os dois deveriam ganhar uma pena alta, né? Mas se ela foi conivente com a situação, tem que ser punida também, né? Porque... E é importante relatar, né, Samantha, que os casos acontecem, os boletins de ocorrência são registrados, as investigações acontecem, punições também. Só não é divulgado na imprensa e não deve ser divulgado pela questão de não identificar a criança que foi abusada. Isso, sempre que acontece uma situação na rede, a gente procura manter o maior sigilo possível em todas as situações que a gente atende, né? Sim. Mas principalmente quando existem essas situações de violação de direito. Porque o que acontece? Se vaza alguma coisa, vem muita mídia em cima para saber quem em que bairro foi, em qual escola estuda. Então a gente, enquanto rede, a gente procura fazer o máximo de sigilo possível para que essas situações não vazem e para que essa criança não seja identificada também. Porque se essa criança é identificada, ela vai crescer com aquele estigma, né? Porque os bairros em Nova Trento são pequenos, né? Relativamente pequenos, e quase todo mundo se conhece. Então, é um assunto que não fica entre os pais, acaba vazando para outras crianças, para outros adolescentes que às vezes nem sabem o que aconteceu, mas está reproduzindo o que escuta em casa, né? Algumas falas e tudo mais. Então, preservar a identidade e o que aconteceu realmente é de extrema importância. E aqui no nosso município a gente já teve diversos casos onde teve até uma intervenção da mídia, uma insistência em querer saber mais, e o município não abriu e conseguiu manter toda a situação em sigilo, toda a investigação em sigilo. Uhum. Mais algum destaque em relação a esse tema, o Maio Laranja? Eu acredito que falar os canais de denúncia, né, sim, que é algo importante. Então, se sabe de alguma situação ou se suspeita de alguma situação, é importante denunciar. Hoje a gente tem leis que a lei do Henri de Borel, né, após a morte dele, que foi uma criança que pediu socorro de várias formas e não foi ouvida, ela criminaliza a omissão de socorro para qualquer cidadão, porque o ECA diz que é dever de todo e qualquer cidadão
prestar apoio e proteger crianças e adolescentes. Então, se uma criança te conta e você não faz nada com essa informação, você está sendo também conivente com ela e pode responder criminalmente, inclusive com a prisão. Para quem é funcionário público e trabalha diretamente com crianças e adolescentes, professores, psicólogos, coordenadores, né, assistentes sociais, essa pena ainda fica mais grave. É uma obrigação de denunciar, não é uma opção ou uma escolha. Né? Se alguém te conta, você tem essa obrigação. Como fazer essa denúncia? Ela pode ser feita de várias formas, inclusive de forma anônima. A gente tem o Disque 100, que é um número nacional, que ele não dá em uma central do município ou do estado, ele vai dar numa central federal. Você pode ou não se identificar, e ali você consegue fazer a denúncia com uma segurança e um sigilo de quem você é. Ou você pode fazer essa denúncia diretamente para o Conselho Tutelar, para assistência social, para a educação. Existem várias formas de fazer essa denúncia. Qualquer órgão público que trabalhe com criança e adolescente está preparado para receber denúncia. Mas o Disque 100 é um canal específico para isso também. Mais alguma informação, Ana Cláudia? E até a gente, enquanto psicóloga da Secretaria de Educação, como a gente roda nas escolas, a gente também se coloca à disposição, né? Tanto para criança quanto para adolescente, se eles se sentirem confortáveis em chegar para a gente, contar, saibam que a gente está de braços abertos para acolher qualquer tipo de situação. E só fazendo uma ressalva, né, diante dessa questão, né, sobre o olhar da sociedade também diante dessas situações, dessa questão do sigilo ali, né, de quando é divulgado, que muitas vezes as pessoas elas ficam procurando, principalmente quando é uma situação de adolescente, né, ficam procurando, me fugiu a palavra, mas procurando achar um motivo do porquê que aquela criança ou do que aquele adolescente, do porquê que aquele adolescente foi abusado. Com que roupa que tava, por que tava aquela hora na rua, né? E assim, ó, gente, é algo... Inverte a situação, isso, né? é algo Botar absurdo. a culpa na vítima. Muitas vezes a questão do namoro, né? Eu acho que isso é muito forte também em falar, porque até 14 anos, criança e adolescente não namora. Não existe um negócio de que, o meu pai autorizou. Seja ela com uma pessoa mais velha, maior de 18 anos, ou da mesma idade. Não existe namoro até 14 anos. Isso é lei. E os pais podem ser responsabilizados se também forem coniventes com esse tipo de situação. Se namora antes dos 14 anos, é abuso. Não existe namoro, né? Criança não namora. E essa questão, né, com que roupa que tava, né? Das pessoas terem um olhar... Porque as pessoas elas não querem saber quem é o abusador, mas a criança ou adolescente que foi abusada, ela fica marcada. E isso deixa marcas para toda a vida, né? Para toda a vida. E às vezes são marcas silenciosas, né? Que muitas vezes a criança não consegue denunciar e fica, né? Hoje em dia a gente vê que às vezes a pessoa passa dos 18 anos para fazer a denúncia, porque naquele momento que estava ali no auge da adolescência ou da infância, às vezes até falou e não foi levado a sério, assim como acontecia antigamente, né? Muitas vezes se uma criança chegasse e falasse, o meu avô abusou de mim, o que acontecia com a criança? Apanhava uma coça, né? E assim, hoje em dia muitas vezes não é diferente, muitas vezes isso acontece hoje em dia, gente, e assim, por mais que o mundo ele vai caminhando e vai se atualizando, tem muitos pensamentos que as pessoas parece que ficam no passado, sabe? E é triste, é uma situação triste, porque o adulto que é para ser referência acaba não fazendo nada diante dessa situação. Não dando a segurança necessária para a criança e para o adolescente, né? A gente quer agradecer então aqui a participação das psicólogas da Secretaria Municipal de Educação de Nova Trento, a Ana Cláudia da Silva e também a Samanta Lazarotto Franzoi, que destacaram um assunto muito importante, que é, portanto, essa campanha, o Maio Laranja, proteção às crianças e adolescentes. Samanta, obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Juliano, e um bom dia a todos. Ana Cláudia, obrigado pela participação. Muito obrigada, Juliano, um bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Foi um prazer vir aqui, né, e falar desse tema que é tão importante.